você se sente quando te dizem que meninas só podem brincar de boneca e meninos de carrinho? Que mulheres devem ser discretas, calmas, estar à disposição, serem delicadas, e homens devem ser provedores, brutos, comedores. Absurdo, né? Limitante, colonizador, patriarcal? Agora, respira fundo e expande a consciência. Estamos há séculos associando menstruação exclusivamente à mulher cis. Pessoas menstruam e todas têm direito de acesso ao cuidado à saúde menstrual e a terem suas vivências, necessidades e desejos acolhidos e valorizados. Reproduzir a associação da menstruação apenas com mulher cis nos afasta das múltiplas possibilidades de experienciar a vida. Isso inclui, dentre muitas coisas, o desenvolvimento de materiais informativos com linguagem acessível sobre saúde e direitos, acolhimento e conduta ética de profissionais de saúde e mais pesquisas. No caso de homens trans, por exemplo, falta conhecimento produzido sobre como se dá, em seus corpos, a relação entre o processo de hormonização e o ciclo menstrual, o que acaba por dificultar a produção de cuidado em saúde, que não se limita apenas ao corpo físico. Vamos escutar uma partilha e expandir a nossa percepção? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta e educadora menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutoranda em biologia celular e educadora no Ser Íntime. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. E para que a gente continue levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se, um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja um conhecimento do ciclo, influência das suas alterações na rotina e saúde, questões sociais e tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais, @eu.menstruo, e vamos fortalecer nossa comunidade. Para o episódio de hoje, convidamos Esteban Rodrigues, graduado em Letras, mestrando em Literatura, escritor, produtor, educador social, embaixador da menstruação e pesquisador de gênero e sexualidade, e Beatriz Sabot, educadora menstrual, mestre em bioética e ex-co-host desse podcast, que voltou agora para somar nesse episódio. Então sejam muito bem-vindos. Oiê, gente! Eu me sinto até enferrujada. Mas muito honrada de estar aqui com o Esteban. Eu estava pensando, enquanto a Tassi lia o roteiro, como eu conheci o Esteban, né? E a gente participou do lançamento do programa Embaixadores da Menstruação, que foi em parceria com a Ecociclo, em São Paulo. E eu estava na casa da Patrícia, e acordei assim, né, toda descabelada, de pijama, e estava o Esteban todo lindo na cozinha, com notebook, e se preparando para a palestra, e foi um encontro muito, muito delicioso, e eu lembro de como ele encantou o público que estava no evento. A Tassiana estava lá, ela pode confirmar para mim. Então, fico muito honrada de ter voltado para estar aqui com vocês e escutar Esteban. Oi, gente. Sou um pouco tímido, tava aqui só sorrindo com a bochecha doendo. Primeiro, agradecer, tô muito grato de estar aqui. Eu acho que a gente já tá marcando há um tempo esse episódio e, não sei, é muito gratificante ver as relações que eu tenho construído, sabe? Pensando principalmente como a menstruação tem me ligado a algumas pessoas tão incríveis como a Tassi, como a Bia, que foi e ainda é, na verdade, uma parceira incrível nesse diálogo. A Carol eu tô conhecendo agora, tá sendo já um prazer também. Achei super simpática. Mas é isso. Feliz demais de estar aqui. Espero que nossa troca seja uma delícia. Gente, finalmente conseguimos estar aqui juntos. É verdade o que o Esteban falou, estamos há um tempão tentando conciliar essas agendas. E sim, eu posso comprovar. Eu conheci o Esteban, eu estava nesse evento do lançamento do programa das embaixadoras, que a Bia conduziu lindamente. E eu fiquei encantada. Eu lembro que eu colei na Bia no final, falei: chama o Esteban para a gente gravar um episódio. E aí a Bia comentou um pouquinho comigo que você chegou a fazer umas tirinhas, alguns textos, alguma coisa assim. E eu queria saber da tua história, como que você se aproximou
desse universo ali das embaixadoras, da Ecociclo, da Bia? Então, na verdade, foi um completo acaso. Eu sou de Salvador. Hoje eu moro aqui em Curitiba por conta do mestrado, mas na época que eu estava em Salvador, eu não tinha começado a harmonização ainda, apesar de já ter pelo menos uns 4 a 5 anos de transição. E aí o Izan, da Dendezeiro, estava produzindo o primeiro editorial da Ecociclo de lançamento. E aí ele estava procurando um homem trans para pousar como modelo na campanha. E aí ele falou comigo, eu fiz, ai, amigo, não sei, porque primeiro que eu não sou modelo, né? Já vamos começar por aí. E, tipo, eu ainda não tinha feito a mastectomia, eu tava, nossa, vou ficar só de cueca no parque público, isso realmente vai ser um processo. E aí, como envolve toda uma questão de absorventes e tal, eu tava, nossa, quem será que vai promover essa campanha, sabe? Será que vai estar aberta para isso? E aí eu cheguei e fiz, ah, eu vou. Eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, eram as meninas, a gente teve uma troca incrível no começo, de tomar café junto, de conversar, dar risada. E só depois fazer o ensaio, que são fotos magníficas, inclusive. Eu uso até hoje. Mesmo não tendo feito a cirurgia, eu acho que é uma das minhas fotos favoritas, porque realmente foi um trabalho bem sensível, bem delicado. E aí, a partir daí, eu colei nas meninas, a gente sempre trocava muita informação, principalmente porque me interessava desde o início conhecer a Ecociclo pela proposta mesmo, né, que elas trazem. E eu lembro que quando elas me convidaram para escrever uma série para Ecociclo, pensando pessoas que menstruam a partir da narrativa de um homem trans, eu fiz, nossa, agora eu vou engatar no que eu já queria, que não era ser modelo, abre aspas, mas de realmente trazer esse conhecimento, tanto empírico quanto teórico, para os meninos, sabe? Porque normalmente não chega. Ou envolve disforia, ou envolve o afastamento, porque é relacionado a uma mulheridade cis. E aí eu fiz, a gente precisa naturalizar isso. Então, foi a partir daí que eu comecei a caminhar mais fundo nesse processo e tem sido bem bonito. Gente, eu tenho uma lista de coisas que eu quero perguntar pro Esteban. Vocês perguntem aí, vocês duas, porque se deixar, eu vou ficar 3 horas aqui com o Esteban. Ué, tá, você pode seguir se quiser. Então tá Eu bom. tô aqui por enquanto só absorvendo, só ouvindo. Estê, e dessa relação, né, que você construiu quando você escreveu essa série junto com a Ecociclo, você não só se aprofundou ali naquele projeto, mas você foi um dos alunos da BEA na formação, né, em educação menstrual, como um embaixador da menstruação. E eu lembro nesse projeto, que a gente até divulgou aqui no Eu Menstruo na época, que vocês tinham inclusive que ministrar uma aula, né, para outras pessoas. Parte da contrapartida do projeto era essa, né, para fazer chegar em mais e mais pessoas. Cada pessoa que foi ali aluno de Bia tinha que levar esse conhecimento para mais 30 pessoas, acho que era, se não me engano, né, Bia? Como foi esse processo para você? Porque você já estava no processo de harmonização quando você fez o Embaixadoras, certo? Cara, então, eu não ia, na verdade, participar, eu estava divulgando. Mas eu fiz, olha, como eu já faço parte, teoricamente, da Ecociclo, eu vou tentar dar esse espaço para alguns outros caras que queiram participar, porque eu acho importante e eram vagas limitadas. E aí acabou que uma das meninas veio falar comigo e eu fui perguntar, eu fiz, e aí, tem muito cara trans inscrito? Porque eu divulguei bastante. Aí elas falaram que só tinham dois e tinham acabado desistindo. Eu fiz, ah, aí realmente tudo a favor. Eu, não, eu sabia por alto que seria a Bia que ia ministrar, e só isso já motivou por si só. Nesse trabalho que eu tenho feito, a Bia realmente é uma das minhas maiores referências por ter um diálogo não especificado em gênero, sabe? E isso é muito difícil de achar, principalmente se tratando de menstruação. Então, esse cuidado já me fez ter um carinho maior pelo trabalho que ela faz. E aí eu entrei e eu percebi que eu era o único homem trans da turma. Foi algo que eu sempre levava. Acabei com a mente da Bia. Toda hora eu levava uma pergunta que ela falava, Esteban, eu não sei responder, eu vou trazer na próxima. E até hoje a gente está aqui nessa. Mas porque eu achei que era importante ter alguém ali para fazer até as outras pessoas que participassem tentar ver essas outras perspectivas, sabe? Eu acho que quanto mais a gente conseguir levar
essa realidade, essa vivência, é importante para naturalizar. Se a gente continua tratando como um recorte, não vai ser naturalizado. A gente precisa tratar realmente como o todo, para que as pessoas não relacionem até as próprias campanhas de absorvente com o rosa, com o feminino, com o sensível. Não que rosa não, eu não gosto, é a minha cor favorita. Mas eu falo nesse sentido de ter uma marcação de gênero, sabe? E aí participar desse processo foi bem bom, porque eu já tinha, como pesquisador de gênero e sexualidade, algumas questões que estavam atreladas à vivência, mas a parte teórica em si era um pouco rasa ainda. Então, ter essa gama de conteúdo que a Bia trouxe foi fundamental até para eu conseguir explorar outras narrativas, outras percepções do que de fato acontece, no ciclo que eu vivia, mas eu não sabia teoricamente o que era que estava acontecendo, eu só estava ali. Então, foi bem bacana. Essa oficina final foi um desafio, realmente, porque eu não sou, é isso, eu não sou o tipo de professor que leva ali um conteúdo teórico pelo conteúdo. Eu acho que muito por eu ser poeta. Então, eu sempre penso outras formas de levar o conhecimento. Eu venho de uma família de professoras, isso diz muito também sobre como a gente aplica a didática. Eu vejo minha mãe inovando a cada aula há 20 anos sendo professora, então isso é muito forte em mim. E aí eu propus uma oficina de poesia, pensando a poética cíclica. Toda a produção seria envolvendo uma das fases do ciclo. E aí a oficina foi dividida em 4 momentos. Cada momento eu escrevi uma poesia específica que retratava o emocional, o físico, o psicológico daquele momento, daquela fase, e a partir daí eu levei a parte teórica que a Bia trouxe para mim. Foi bem bacana. Inclusive, spoiler, teremos uma segunda edição em novembro, pela Brava, vai ser incrível, eles amaram o projeto, estão super animados, e eu acho que vai ser bacana pensando o alcance mesmo, pensando a importância disso. Estou bem feliz. Com a Brava SP? Isso. Ah, elas são demais. Eu fiz uma mini imersão com elas durante a pandemia. Uma coisa que você falou que eu achei interessante, porque assim, como eu falei no começo, né? Há séculos a gente está construindo e comunicando nesse lugar da mulher cis, né? Na publicidade, no cinema, na literatura, em todas as conversas, né? Com esses códigos, o cor-de-rosa, né? O vermelho, o azul, que é o fluido menstrual, né? Que na publicidade é azul. E o quanto a gente precisa desfazer um pouco desses códigos. Deixa ali o nosso vermelho sangue, mas a gente acha que parece pouco, é uma paleta de cor, uma identidade visual, mas isso é fundamental na nossa escolha, né? Você, enquanto escritor, na escolha de palavras, eu no mundo da arte visual, do audiovisual, a escolha dos códigos que a gente conta essas histórias, né? E eu fiquei muito curiosa, em ler os seus poemas. Se você puder disponibilizar para nós, se a gente puder divulgar para a nossa comunidade menstruística do Eu Menstruo, se você permitir, eu queria muito poder acessar. Você nos permite? Claro, sem problema. E quando você chega num lugar como esse, né, é corajoso da sua parte, né? Infelizmente, eu acho que falar que isso é corajoso é triste, mas é corajoso da sua parte entrar num ambiente como esse, que mesmo quando a gente tenta fugir um pouco dessa reprodução de comunicação, a gente cai nos mesmos lugares, nas mesmas ciladas, né? Eu lembro da comunicação de embaixadoras, chama embaixadoras, né? Tem várias questões que estão ali estruturadas. E eu sei que isso afasta muita gente, né? Eu tenho um amigo próximo com quem eu já quis desenvolver trabalhos, e ele está num processo de transição mais recente que o seu, e ele falou, Tassi, eu não tenho ainda estrutura emocional para bancar, botar minha cara no mundo para falar disso, porque eu ainda não tô pronto para lidar com coisas como, por exemplo, cis-pet, que é quando a pessoa é vista como o pet, né? O pet de cachorrinho, gatinho, de um outro grupo, né? E eu nunca tinha ouvido essa expressão, e eu fiquei abismada, não sabia nem que existia isso, assim. Por mais Estebans, eu acho que você com certeza inspirou muita gente, inspira muita gente, que mais pessoas te ouçam e se encorajem a estudar e olhar para esses corpos nossos todos. Então, fico até arrepiada e te agradeço muito por isso. E aí, na sua oficina, tiveram outras pessoas? Foram só mulheres cis? Teve homem trans? Como é que foi? Olha, foi melhor do que eu imaginava. Teve um alcance maior do que eu imaginava, inclusive. Tinham ali uma média de 30 pessoas.
E aí eu fui bem sincero com as meninas, inclusive com a Bia, eu fiz, olha, com o que eu estou propondo, se aparecerem 10, a gente está no lucro, porque não é todo mundo que vai se dispor a discutir menstruação e discutir poesia junto, que é algo que é extremamente vulnerável quando a gente pensa em processo de escrita. Então, trazer as duas coisas numa oficina de 2 horas e meia, 3 horas, seria algo que a pessoa realmente precisaria, e a gente sabe que o querer hoje ser vulnerável é algo que muita gente evita. E foi uma oficina bem profunda. Teve muito relato bacana, a Bia estava lá, tipo, ela conseguiu vivenciar boa parte das trocas que tiveram. Inclusive, teve até um momento bem engraçado que eu falei no início da discussão da fase pré-menstrual, que eu falei, olha, essa é a minha favorita, tá? Tô logo deixando o spoiler aqui. E aí todo mundo já começou a reclamar, tipo, foi o momento que mais teve interação. Ah, como assim? Você gosta da TPM e tal? Eu fiz, calma, no final, deixa eu trazer tudo, e aí depois vocês trazem para mim. E aí eu li o poema, eu comecei a trazer as questões teóricas e fazer atrelamento com as questões de vivência, de experiência. E aí foi o momento que mais teve troca, todo mundo trouxe uma experiência, um momento. Inclusive trouxe que nessa fase é o período que todo mundo mais escreve, justamente porque tem aquilo sempre engasgado ali. E eu fiz, então, a gente precisa começar a explorar isso é também ser vulnerável. Então, tipo, foi um momento bem bacana e todo mundo acabou mudando ali a perspectiva e falando, realmente, é uma fase muito melhor do que o que a gente imagina. Que eu acho que é justamente isso no nosso trabalho. Eu acho que todo mundo que está aqui nessa conversa hoje propõe uma facilidade, uma sensibilidade do que a gente quer falar com um assunto que não era para ser tão pesado, não era para ser um estigma, não era para ser um tabu, sabe? Eu falei ontem numa outra oficina que eu estou dando que a gente atribui um peso às palavras que elas não têm. E isso vale muito para tudo que a gente se propõe a fazer enquanto trabalho pedagógico mesmo, de educação social. Então, pensar aquela oficina, pensar como foi a repercussão. Eu recebi muito poema depois, da oficina, que as pessoas escreveram, pensando a menstruação, pensando o seu eu na menstruação, como se sentem. E eu percebi que eu consegui abrir essa lacuna para as pessoas se permitirem estar vulneráveis, sabe? Não colocar isso como algo que deve ser escondido, não colocar isso como algo que é só doloroso, mas começar a ampliar o olhar. Legal você falar disso, Esteban, porque é isso, né? A fase pré-menstrual é sempre uma fase que é tão difícil para muita gente, porque tem esse peso muito negativo. E eu achei muito legal você ter misturado a sua oficina com poesia, porque a gente consegue entender todos os processos que esse assunto consegue alcançar dentro da gente, dentro do nosso corpo, que é uma coisa muito mais profunda, às vezes, do que as pessoas fazem parecer, né? E eu queria voltar um pouquinho na sua história. Porque agora você faz esse papel de ensinar sobre menstruação para as pessoas, né? Sobre emoções, sobre tudo. Mas você teve alguém, além da Bia, que fazia esse papel para você também? Um homem trans, alguém que você tinha para quem olhar e quem se inspirar? Então, acabou partindo de mim mesmo. E eu acho que aí eu vou voltar um pouco mais até na história. Eu acho que se colocar como um homem trans, como a Tassi falou, tipo, requer uma coragem que não devia ser necessária. E aí eu percebi na graduação, lá na UFBA, como me faziam sentir que aquele lugar não me pertencia. Então, os discursos eram generalistas, as disciplinas eram generalistas, não deixavam eu me espelhar em alguém para ser um professor de universidade, por exemplo, que é o meu objetivo. E aí eu me ausentei da universidade por 4 anos, e nesse período eu refleti sobre como eu preciso estar ali para me colocar enquanto referência para que outros homens trans consigam olhar para alguém que já está, sabe? Eu acho que essa ausência de referência é algo bem latente, pensando transmasculinidades, até porque, distanciando aqui da rixa, inclusive, que muita gente acha que tem rixa, se a gente pensa as transfeminilidades, as transvestilidades, a gente consegue ver que tem uma maior ocupação, inclusive nos espaços acadêmicos,
Se a gente pensar, você conhece alguma pessoa trans que está em universidades, a gente vai lembrar de uma professora que é mulher trans, de uma professora travesti, de uma educadora. E a gente não consegue pensar nos homens trans nesse lugar, justamente porque não existe essa referência. Quando eu me dei conta de que, para as próximas gerações, em alguns contextos, eu teria que ser essa referência para que os outros não passassem pelo que eu passei, isso acabou sendo um estalo para várias áreas, e a educação menstrual foi uma delas. Depois desse convite da Ecociclo, eu comecei a ministrar palestras, a fazer roda de conversa na minha casa com alguns caras trans para a gente trocar experiência, para a gente falar sobre as coisas. E aí a gente levava para evento quando tinha, ou a gente só saía, ia para uma mesa de bar, porque alguém estava na TPM e queria relaxar, sabe? Então, eu acho que esse movimento começou porque eu queria trazer um pouco de segurança para muitos caras trans que se achavam num lugar de deslocamento, de não ter com quem conversar, da família não entender. Como eu já senti que a minha família não entendia em algum momento. Na minha casa eu tinha, por exemplo, que enrolar o absorvente com papel higiênico, porque ninguém podia saber que você estava menstruado. Trazer essa naturalização, trazer esse conforto, esse lugar seguro no processo de educação, para mim, é fundamental. Como eu não tive essa referência, eu fiz, olha, alguém vai ter que dar a cara a tapa. Ninguém deu até agora, realmente está sendo aqui um pouco mais demorado do que eu imaginei. E aí eu só assumi mesmo o BOzão nas minhas costas. Mas tem sido bonito, tem sido mais leve do que eu imaginei, principalmente pelas trocas que eu tenho feito nesse caminho, sabe? Eu acho que tá aqui é um reflexo disso. Apesar de não ter tido uma referência, eu espero ser uma referência para os próximos caras trans saberem que existe esse lugar, que é possível esse lugar e que é importante, principalmente. Já é, né, Esteban? Uma das propostas com o programa era justamente multiplicar esse conhecimento e com que vocês, né, que foram formados para isso, pudessem levar a públicos que, por exemplo, eu não faço parte, ou que é mais, enfim, né, de difícil acesso para mim de alguma forma, né? Então, eu acho que a questão de ter sido pessoas do Brasil inteiro, um cuidado muito grande na questão de raça também, proporcionou isso, né? E proporciona essas trocas. E uma coisa que a Tassi falou, assim, que sempre foi muito presente, no meu sentir e pensar em relação a você, era dessa palavra da coragem, desde o evento presencial, quanto na formação também, de se colocar ali naquele espaço, de fazer perguntas e me instigar, e eu realmente não saber responder por limitações mesmo de meu próprio conhecimento, de falta de pesquisa, de falta de troca, né, com a comunidade trans e de até ficar pensando de como abordar a menstruação sem ser invasiva ou sem ser curiosa ou sei lá qual que é uma palavra, né, chegar num lugar ali muito, muito como objeto de pesquisa ou algo assim, né? Então, como a gente pode ter essa abordagem mesmo, né, de uma forma dialógica e a gente poder se ajudar, que eu acho que esse é o ponto, né? E esse que foi algo que eu me sinto muito honrado de poder realizar essa troca com você e a gente poder estar expandindo agora, né? De olha, eu sei isso aqui, você sabe isso aqui, a sua vivência e como que a gente flui juntos em tudo isso. Então, está sendo uma maravilhosidade, inclusive, saber mais da sua história, coisas que eu não sabia. E eu acho que tem uma coisa bonita e importante que toda vez que a gente fala pessoas menstruam, vira uma grande discussão, né? Acho que todo mundo já viu um post da internet, leu comentários e é uma grande dualidade, né? De gente que defende o termo e gente que acredita que o termo pessoas menstruam seria um apagamento da mulher e tal. Como eu vejo, né? Algumas pessoas já ouviram isso aqui, para outras será novidade. Pessoas menstruam. A gente tem uma galera no mundo que menstrua, em diferentes culturas, identidades, orientações, geolocalizações. Dentro de todo mundo, e essa galera, todo mundo que menstrua, tem os mesmos direitos à dignidade menstrual. Dentro disso, a gente vai ter grupos que vão ter vivências diferentes, necessidades diferentes, recortes diferentes. Então, por mais que a gente seja cheia de boa vontade de querer conseguir chegar numa comunidade, por exemplo, eu já, sei lá, 200 pessoas que eu já dei aula ou que eu atendi,
Eu conto nos dedos quantas mulheres eram pretas, mulheres cis pretas, e nenhum homem trans. Até porque, olha pra minha cara, mulher cis, branca, tem uma coisa de identidade, é um assunto muito íntimo. Você não vai trocar sobre isso com qualquer pessoa. Então, para mim, acho que o caminho mais massa de todos, quando eu tento me aproximar, é a gente gerar conteúdos para que pessoas venham como o Esteban, venham aprender o que a gente sabe até agora e aí também contribuir com os seus aprendizados para que a gente saiba mais, vocês saibam mais e todo mundo consiga levar conhecimento para mais pessoas, para que a gente não vire um bando de 3 mina branca colonizadora, sabe? Que acham que são as detentoras do conhecimento. Então, acho que os processos de formação são os melhores, né? E que venham para muito mais gente, de outras e outras vivências, para as pessoas também não binárias, para questões até mais desafiadoras, quando a gente fala que menstruar é coisa de mulher, como isso bate numa mulher trans? Como isso bate numa mulher que tem Roktansky, que não tem útero? Ou uma mulher que escolheu também não menstruar, ou escolheu, ou teve alguma questão que precisou fazer uma histerectomia. Então, para mim, é urgente parar de associar exclusivamente a mulher. Hoje eu tive até uma reunião que a pessoa falou assim, ai, vamos mudar o termo aqui para seguidoras. Não era essa palavra, não quero dar spoiler, mas eu vou usar o exemplo seguidoras. Ao invés de seguidores. Eu falei, não, amor, pode deixar que eu vou sentar meia hora aqui para colocar isso numa linguagem verdadeiramente neutra. Eu vou chamar de pessoas, mas eu não vou colocar seguidoras. Eu vou dar meus pulos aqui, porque para mim é um assunto relevante. Eu sei que a gente ainda mal toca, né? A maior parte da população que menstrua é de fato mulher cis, mas a gente não dá tempo, sabe? Primeiro vou chegar na mulher cis, para depois. Tem gente. Até derrubei o microfone, peraí. Derrubei o microfone e fiquei empolgado. Tem gente fazendo trabalho dedicado só à mulher cis, como tem gente fazendo trabalho dedicado só à criança, por exemplo. Não é onde eu me vejo. E acho que nenhuma de nós aqui, das minas que estão trabalhando na educação menstrual, e agora o Esteban como educador menstrual, acho que também, né, obviamente não vai se ver nesse lugar. Jamais. Uma coisa interessante, isso que você falou sobre a questão da linguagem, eu acho que talvez minha formação tenha colaborado para isso, mas eu passei a olhar mais atento para como as pessoas se colocam de forma conveniente através da linguagem. Isso é uma questão de apagamento. Mas se a gente pensa a mulheridade e falar da mulher que menstrua é um apagamento, mas é um apagamento para quem? Entende? As pessoas não estão se importando com essas outras vivências. Se a gente pensa as transfeminilidades, é um apagamento que elas não estão se importando, porque o que é relevante, o que é expoente aqui, é a cisgeneridade. Então, como usar a língua de forma conveniente é o que elas estão fazendo, sabe? Inclusive, no processo de formação do Embaixadoras, eu lembro que no início as pessoas sentiam um pouco de desconforto, porque tratavam no feminino e aí consertava rápido, porque eu estava lá. E eu fiz, gente, eu realmente interrompi. E aí a Bia até ficou tipo, nossa, obrigado. Porque eu interrompi, eu fiz, olha, vocês são maioria aqui, e o plural realmente ele vem para contabilizar a maioria. Se tem 29 mulheres e um homem trans, está tudo bem sermos embaixadoras, isso não me apaga. Eu preciso que vocês saibam a diferença entre violentar de forma linguística e fazer uma pessoa se sentir parte. Eu me sinto parte desse grupo. Eu estou confortável, eu estou seguro nesse grupo, não tem por que vocês terem tanta apreensão. Isso facilitou muito o contato até com as meninas. Eu via que elas não precisavam pensar tanto no que falar comigo, ter tanta apreensão. E eu acho que é esse o movimento, sabe? Eu acho que a partir do momento que você se coloca como também uma pessoa que está aberta a ouvir o outro, ela já não vem na defensiva. E muito do que acontece com essas questões de, mas está promovendo um apagamento. É porque a pessoa está numa defensiva por ela achar que aquilo é diretamente sobre ela. E no tempo que a gente está hoje, principalmente, muito das redes sociais promove que é sobre você. Aquilo te atinge diretamente, sabe? Enquanto a gente não se colocar nesse lugar de que a gente está falando em grande escala, sempre vai ter alguém que vai tomar as dores para si, sempre vai ter aquele que toda a narrativa vai rodar em torno deles. Inclusive, sempre tem aquele sem noção que num vídeo que não tem nada a ver, vai comentar, mas isso aqui não me diz nada. Tá, então pula o vídeo, sabe? É sobre isso, a galera sempre tem esse eu em primeiro lugar, quando a gente, principalmente aqui, educadores de menstruação, educador social,
A gente está pensando em discutir em larga escala mesmo. A gente está pensando em alcançar mais pessoas, levar conhecimento, sensibilizar e naturalizar algumas narrativas. Isso não é apagamento. Apagamento é quando você desconsidera uma parte em prol de outra. Se a gente fala no geral, a pessoa precisa se sentir incluída nesse geral. As pessoas se acostumaram a só se sentirem incluídas quando fala de algo específico. E isso acaba por limitar muito o que é que a gente atinge, inclusive. Tem muitas vezes que a gente quer levar um conteúdo pode xingar, sobre menstruação, e aí vai ter alguém que vai falar, ah, mas são mulheres, ou vai ter alguém que vai falar, ah, mas nem todo homem menstrua. Tipo, a gente sabe disso, essas informações a gente já tem, só que a gente precisa falar sobre. É bem difícil o que a gente está fazendo hoje, sabe? Na construção desse caminho, na menstruação e na discussão menstrual abertamente, porque muita gente vai levar em primeira pessoa sem estar aberta para aquilo. Tipo, ainda que não te atinja, porque você não quer saber desse conhecimento, sabe? Porque você não quer se dispor a conhecer sobre isso, que é algo que eu tenho refletido bastante em como tem sido, principalmente nas redes sociais, essa questão de, ah, mas não é sobre mim, então não é relevante. Tipo, não é assim que funciona. Muito obrigada, Esteban. Isso que você falou me deu até um alívio, porque no meu Instagram eu evito muito falar mulheres. Quando eu vou falar de útero, de ovário, de menstruação, eu evito muito falar mulheres, mas muitas vezes eu trato no feminino porque 97% do meu público são mulheres, né? E muitas vezes eu me parei para pensar nisso. Será que estou excluindo alguém? Será que não é legal eu falar desse jeito? Mas agora até me deu um alívio de que tá tudo bem. Tô tentando incluir as pessoas da forma que dá. E muito obrigada por compartilhar essa história. Muito obrigada por somar tanto nesse episódio. Já deixo o convite aqui para você voltar. E conta pra gente onde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho. Então, atualmente, eu sou low profile, brincadeira. Eu tô só no Instagram, @Esteban Rodrigues. Normalmente eu falo muito sobre poesia lá, sobre processos de escrita. Às vez ou outra eu dou texto em alguém, principalmente sobre menstruação, sobre uso de linguagem, sobre essas conexões. Eu acho que é importante a gente, na minha vivência, através da poesia, conseguir levar isso para as pessoas de uma forma mais tranquila e realmente naturalizada, sabe? Como foi essa troca aqui, a gente só conversar e tirar dúvida e bater papo e dar risada. Porque é assim que tem que ser. O processo de aprendizado, de conhecimento também se faz numa roda de conversa com amigos, sabe? As pessoas acham que é só ali dentro de uma academia. Então, bastante feliz de estar aqui, muito grato e qualquer coisa, é só me chamar. E você, Beazinha, aonde as pessoas podem conhecer mais você e o seu trabalho? Podem me buscar no Instagram, @beatriz.sabo, SABO. A gente vai ter mais 2 episódios com o Esteban, nos aguardem com novos temas. Vamos falar de escrita, vamos falar um pouco mais do processo dele, da hormonização, então fiquem ligados que teremos novos episódios. Em uma palavra, Esteban, o que é menstruação para você? Poder. E você, Beatriz? Cura. Você que está com a gente, fez sentido? Eu tenho certeza que a gente trouxe um pouco de revolta, um pouco de luz, bastante expansão de consciência para que a gente faça desse mundo menstruístico um universo só natural. Se você gostou desse episódio, comenta. E uma forma rápida e fácil de apoiar o podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com 5 estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube na nossa casa-site eumenstruo.com. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Esteban e eu já menstruei. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, quer compartilhar uma vivência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.